Prezados alunos do IFRJ e interessados em energias renováveis, apresento a todos vocês célula a combustível com hidrogênio. A princípio, falar dessa novidade, mostrando esse esquema aqui em que você pode entender de forma simplificada o que seria a célula a combustível com hidrogênio. Em resumo, a partir de hidrogênio e oxigênio, objetiva-se produzir uma corrente elétrica que posteriormente será usada no motor. Então isso gera a possibilidade de usos bastante diversificados. Olhando para essa figura, de forma resumida, o hidrogênio, que pode vir de qualquer combustível que contém hidrogênio ou o próprio hidrogênio puro, ele entra por uma das partes desse compartimento chamado célula combustível, e esse hidrogênio, recordando com fórmula H2, ele se desfaz em dois íons, dois cátions H+, e libera dois elétrons. O detalhe, esses dois elétrons passam por um circuito externo e eis a geração de corrente elétrica, né? Então, resumindo, quando o hidrogênio se converte em dois íons H+, e libera nessa conversão dois elétrons, esses dois elétrons, ao passar por um circuito externo, são eles que vão gerar a corrente elétrica que vai fazer o motor funcionar. Pois bem, esses íons H+, que foram liberados, eles têm que passar por um eletrólito e migrar para o outro lado desse aparelho, desse formato batizado de célula combustível. E aí esse H+, esses íons H+, que migram para o outro lado, eles vão do outro lado se encontrar com o oxigênio que vem do ar, num motor qualquer, não é? Numa entrada qualquer de oxigênio do ar. E, em resumo, esses dois íons H+, com oxigênio que veio do ar e esses elétrons que chegam do outro lado, essa soma gera água. E é exatamente a água que vai sair desse esquema em que a gente está chamando de célula a combustível. Não sairá CO2 se o combustível usado na célula combustível for hidrogênio. O produto dessa reação será água. Nesse exemplo, visto da célula a combustível com hidrogênio. No entanto, veremos que pode-se utilizar, por exemplo, outros combustíveis. Convertendo hidrogênio em eletricidade e explicando de forma diferente esse conceito, destaco que esses sistemas de células de combustível são, em resumo, dispositivos para gerar energia, e eles convertem energia de reações químicas à eletricidade. Então há uma conversão direta da reação química para a eletricidade sem se utilizar de combustão. Isso é, portanto, diferente de outras fontes de energia, de outros motores utilizados ainda atualmente, pois elas, as células a combustível, utilizam energia mecânica? Não, quem utiliza energia mecânica são os motores antigos, né? Que usam na combustão e combustíveis do tipo gasolina, carvão e petróleo. Mas essas células a combustível podem usar o hidrogênio que veio da energia mecânica, por exemplo, de energia hidrelétrica e eólica. E, em comparação com outras formas de geração de energia, essas células de combustível fornecem energia renovável, e eis o detalhe, sem emissão de gases de efeito estufa, que a gente abrevia GEE. Claro, isso depende do combustível utilizado. E como título desse vídeo, Células a Combustível Projetos Brasileiros, mostramos aqui as várias aplicações em vários setores, né? Da indústria, aplicações residencial, aplicações no mundo do transporte, empilhadeiras, aviões, carros. É uma das grandes
dos grandes projetos do uso da célula combustível. Falando especificamente de projetos brasileiros, né? Porque isso está no título desse vídeo, destaco que a Nissan anunciou uma parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, com a sigla IPEN, para desenvolver exatamente um conjunto comercialmente viável de célula combustível a etanol. Perceba-se que aqui vai se utilizar o etanol e não o hidrogênio como combustível. É uma tecnologia impressionante que vai ajudar a Nissan em nível global, mas também o Brasil, que é grande produtor de etanol. Isso foram palavras do Ayrton Cossô, presidente da Nissan. Claro, a vantagem do uso do etanol é que não precisa da infraestrutura que ocorrerá a implantação dela no mundo inteiro para usar o hidrogênio puro. Só que o hidrogênio puro exige uma infraestrutura muito cara. Quando eu falo muito cara, me refiro a trilhões de dólares. Isso levará algumas décadas para ser implantado. E o Brasil já possui o etanol, ou seja, é uma alternativa para já e brasileira. E deixo o destaque desse link para que vocês leiam mais sobre esse projeto da Nissan. Para citar um outro projeto brasileiro, temos aqui uma patente da Unicamp, em que temos, resumidamente, a produção embarcada de hidrogênio com o que chamamos de reformador compacto de etanol. No caso, pesquisa do Laboratório de Otimização, Projeto e Controle Avançado, tem essa sigla LOPCA, da Faculdade de Engenharia da Unicamp. E desenvolveram esse reator químico compacto, que é esse microreator que aparece na imagem, que, em resumo, permite a produção de hidrogênio a partir do etanol. E existe essa tecnologia patenteada na Unicamp, com o apoio do Inova Unicamp, que é esse link que destaca os senhores aqui, e o Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade. Esse projeto pode ser embarcado em veículos e acoplado ainda a células combustíveis para mover carros elétricos. Deixo então, em resumo, esses dois links, esse que aqui está e o da página anterior, destacando projetos brasileiros que visam utilizar o etanol e essa tecnologia desse aparato chamado célula combustível para permitir um projeto de descarbonização no setor principalmente de carros, né? No setor de aeronaves, mas principalmente no setor de carros, de veículos, sem a necessidade de uma infraestrutura cara do hidrogênio que vai ocorrer no mundo, mas que com a opção brasileira do etanol nos permite uma outra opção e coloca o Brasil aí numa vanguarda mundial na medida em que se use o etanol para produzir hidrogênio e para gerar eletricidade nas células a combustível. Espero ter sido útil e lembro que o contato comigo pode ser feito pelo próprio canal Professor Octávio Gouveia. Um abraço a todos.